Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, de alegria, de paz. Uma mensagem de fé, de edificação e fortalecimento. Uma mensagem de conforto e consolo para os nossos dias. Quero meditar no Salmo de Davi, Salmo de número 101. O texto diz assim: Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia ao próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Queridos, Davi faz uma oração. Ele, como um bom rei, ele quer ser exemplo de um bom rei. E para ser o exemplo de um bom rei, ele tinha que proceder segundo a vontade de Deus, viver debaixo da vontade de Deus. E para viver debaixo da vontade de Deus, ele coloca nesta oração uns pedidos para que Deus o ajude a caminhar diante desse desejo. Por exemplo, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ele quer caminhar de acordo com a vontade de Deus em perfeição, fazendo as coisas corretas e perfeitamente corretas. Ele coloca aqui, porei dentro a minha casa, terei portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Ele quer viver em sinceridade. Outra coisa que ele coloca aqui: Senhor, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. E aqueles que caluniam o próximo, a esse destruirei. Ele não quer perto dele aqueles que praticam o pecado e que vivem para o pecado. Outra aqui que ele fala sobre isso: a quem tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Ele quer perto dele aqueles que vivem em fidelidade. Diz aqui, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Ele não quer pessoas que usam de fraude para estar do seu lado, ou seja, que vivem em corrupção. Ele não quer essas pessoas ao seu lado. Então, queridos, Davi, ele nos ensina a viver uma vida que glorifique a Deus. Uma vida que glorifica a Deus, primeiramente, ela tem que ter o desejo profundo dentro do seu coração pela presença de Deus. E isso fica claro aqui. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Ele está dizendo aqui que ele não vai querer outra coisa além do que a presença de Deus dentro da sua vida, dentro dos seus olhos. Ele quer buscar sempre viver debaixo da presença de Deus. E por isso ele inicia o salmo dizendo: Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. E ele pergunta: quando virás ter comigo?
Então ele quer a presença dentro do coração dele, diante dos seus olhos. E assim deve ser a nossa vida. Nós temos que procurar a perfeição de Deus, o caminho da presença de Deus, o caminho da santidade de Deus, o caminho de uma vida que vai glorificar ao Senhor. E para glorificar ao Senhor, dentro de nós, deve ter a presença de Deus por meio do Espírito Santo, que Jesus prometeu que iria enviar. Então, para sermos servos do Deus Altíssimo e glorificar a Deus com a nossa vida, primeiramente, nós temos que ter a presença de Deus em nós. A presença de Deus dentro da nossa casa. A presença de Deus dentro da nossa família. E assim, tudo será abençoado. Uma segunda coisa que Davi nos ensina aqui, para viver uma vida que glorifique a Deus, além de desejar a presença de Deus, a segunda coisa que ele nos ensina é a comunhão com os filhos de Deus. A comunhão das pessoas que vivem para a glória de Deus. A comunhão das pessoas que têm a mesma fé, o mesmo Deus, a mesma esperança. E assim viver para a glória do Senhor. E isso fica claro aqui. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Então você vê claramente que ele diz aqui que ele quer a comunhão com os filhos de Deus. Os meus olhos vão procurar aqueles que vivem em fidelidade na terra, aqueles que andam em reto caminho. Esses são os que estarão ao meu redor me servindo. Queridos, nós temos que cercar a nossa vida de pessoas que vivem fidelidade a Deus, em comunhão com Deus. Pessoas que buscam a viver uma vida de adoração ao Senhor, de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, que ame a Deus, que ame ao próximo, que sirva a Deus, que sirva ao próximo. É assim, é viver em comunhão uns com os outros, tendo a mesma fé, o mesmo Deus e a mesma esperança. Nós não podemos viver em comunhão com Deus e viver em comunhão com as pessoas que nos levam para o pecado. Os verdadeiros amigos, os verdadeiros irmãos mesmo, são aqueles que levam você a ter uma profunda comunhão com Deus e não com o mal, e não com o pecado. É isso que Davi nos ensina aqui. Ele está dizendo, para termos uma vida que glorifique a Deus, precisamos buscar ter comunhão com aqueles que têm comunhão com Deus. Porque vão falar a mesma coisa, vão viver a mesma coisa, vão adorar a Deus e louvar a Deus da mesma forma que nós louvamos e adoramos. Então, se você quer glorificar a Deus, busque pessoas que tenham comunhão com Deus. Procure pessoas que andam em fidelidade a Deus. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui, para vivermos uma vida de comunhão, para viver uma vida que glorifique a Deus, nós precisamos desejar a presença de Deus, nós precisamos da comunhão com os filhos de Deus e nós precisamos de uma vida em santificação. O texto todo, ele fala, quase o texto todo, ele fala de pessoas que vivem para o pecado. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Aos que as ocultas calúniam o próximo, a esse destruirei. Longe de mim o olhar altivo, o coração soberbo. Aí aqui embaixo, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Eu quero viver
viver em santificação. Davi está dizendo claramente isso. Eu não quero viver no pecado e para o pecado. Eu quero viver para o Senhor, em santificação ao Senhor. Então, tira tudo isso da minha presença. Tira tudo isso diante dos meus olhos. O que reine na minha presença é uma vida de santificação ao Senhor. Uma vida que procure sempre a tua presença, a tua face, estar sempre te adorando na tua presença. Coloque ao meu redor pessoas que me levem a ter comunhão com o Senhor, assim como elas têm comunhão com o Senhor. E assim a minha vida vai viver em santificação plena e real diante do Senhor. Irmãos, esse deve ser o nosso desejo. Esse deve ser o nosso estilo de vida, dia a dia. Um estilo de vida que procura a presença de Deus. Um estilo de vida que procura viver em comunhão uns com os outros e com a glória de Deus. Um estilo de vida que procura viver em santificação, fugindo de toda aparência do pecado e de toda aparência do mal. Que isso seja uma realidade na sua vida. É isso que eu procuro para a minha vida. É isso que eu procuro para a minha família. Uma vida e uma família cheia da presença de Deus, com pessoas que glorificam a Deus e viver em santificação. Que Deus nos abençoe nesta caminhada. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai, por tudo. Perdoe os nossos pecados. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé. Queremos a tua presença na minha vida, na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida do nosso esposo, da nossa esposa. Seja presença real, ó Pai. Nós queremos ter comunhão com pessoas que também tenham a mesma fé, o mesmo Deus, que glorifique a Ti de coração e de alma. Senhor Deus, queremos, ó Pai, viver em santificação e não para o pecado. Coloque isso em nossa caminhada todos os dias, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada família, os casamentos, vai restaurando hoje e sempre. Abençoa os nossos filhos, livra eles de todo mal, de todo vício, ó Pai, das pessoas violentas, e que eles possam ser servos do Senhor, buscando a Tua presença, buscando a comunhão, buscando a santificação em todos os momentos. Coloque a Tua mão de cura sobre cada família, Pai, sobre cada enfermo, Senhor. Seja feita a Tua vontade. É a nossa oração. Em nome do Teu Filho amado Jesus, hoje e sempre, toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.